Olá, boa noite. Bem-vindos para essa live especial de hoje, onde nós vamos falar de um tema bem importante. Oi, Ana, oi, Cida, oi, Roseluce. Bem-vindas. Estou aguardando o Matheus chegar. Hoje tem um convidado especial. Essa semana eu estou com 2 convidados especiais. Amanhã eu vou contar quem é o próximo. Mas hoje nós vamos falar de saúde. Um tema bem importante para nós, principalmente nesse momento, né, que estamos todos aí nesse processo de olhar para a nossa saúde. Então sejam todos bem-vindas, quem está chegando agora, para que a gente possa bater esse papo aí especial com um convidado também. Oi, Fabiola, boa noite. Onde nós vamos poder conhecer um pouco, né, desse trabalho. Oi, Carol. A visão sistêmica, o trabalho sistêmico, ele é amplo, né? Então ele tem, eu vim fazendo uns textos desde semana passada, a respeito de algumas áreas. E aí dentro disso eu fiz alguns convites para... Oi, Maria do Socorro. Oi, Devanir, boa noite. Ana, oiê. Então é uma oportunidade da gente conhecer um pouco desse trabalho, né, dessa aplicação das leis sistêmicas. E com esse convidado querido, meu amigo, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Oi, Elza, boa noite. Cristiane, oiê, Oi, boa noite. Tudo bem? boa noite. Assim fica Tudo melhor. bem, e você? Tudo bem. Oi, Tá me ouvindo bem? Isabela. Estou vendo e ouvindo bem. E vocês também estão vendo e nos ouvindo? Oi, Ariadne e Wester estão juntos. Pessoal chegando. Tava só assim, começando ali a Boa falar, né? noite. Eu, desde semana passada, eu comecei a fazer uns textos, né? Assim, oi, Ju, tá aí, a Ju sempre te Ah, acompanha, muito com legal. certeza. Oi, Gabi. Falando a respeito, né, de aplicações da lei sistêmica, né, em várias áreas, e veio essa área da saúde, que é uma área ampla, né, Matheus? Quantas coisas aí tem para se trabalhar dentro desse assunto? Com E o certeza. Matheus tem uma experiência, mas o Matheus é constelador também, já tem um tempo, né? Trabalha com essa área também, biomédico, professor, constelador, terapeuta, biomédico, muitas coisas, né? Muitas funções. E esse tema, para mim, ele é um desafio, né? Porque tem várias formas da gente trazê-lo e percebê-lo, senti-lo. Então, é importante também que todos que estão aqui, caso tenham dúvidas, perguntas, a gente faz, vai respondendo, a gente vai seguindo uma linha aqui que o Matheus vai trazer para nós, da experiência dele. Mas vocês fiquem à vontade para trazerem os seus comentários, né? Que a live é um momento também para isso, né? Se não for o suficiente, já fica o convite para a gente fazer outra semana que vem de perguntas e respostas. Eita, vamos lá. Claro, com certeza. Estamos aí no desafio, mas assim, o importante é que a gente possa também compartilhar um pouco desse caminho, né, de transformação. A cura não é um processo vendido, né? A cura é um processo sentido, então eu Sim. acho isso muito importante da gente colocar. Então, fique à vontade para se apresentar, para ir falando, né, do que eu falei para ele. Eu falei assim, o tema vai ser Eu Escolho a Saúde, né? Mas escolher a saúde
nos implica em algumas coisas, né? Que Sim. fazem com que muitas vezes a gente não consiga escolher a saúde e se enrosque no meio do caminho, né? Uhum. Com você, Matheus. Grato, Bem-vindo. grato. Valeu pelo convite. Uma honra, viu? E Legal. grato, né? A gente falar de um assunto tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Falar a respeito Isso. de escolher a saúde. Porque dentro de escolher a saúde, podemos citar algumas coisas a respeito de doenças, né? Mas Sim, sim. esse escolher a saúde eu achei uma coisa interessante da gente falar. Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm sentido muito medo, né? Muito É, medo e sentir coisas assim que o medo da perda dos entes queridos, né? Então, se sintonizar na saúde é uma coisa assim muito importante, porque a partir do momento que a gente consegue sintonizar a saúde, essa saúde também pode ser reverberada de nós ao próximo, né? Porque da mesma forma como tem doenças contagiosas, existe a saúde contagiante, né? é, Então, assim, a alegria é contagiante, né? O bem-querer é contagiante. Então, eu escolho a saúde, eu acho que é um tema interessante, né? Então, a gente conversou um pouquinho a respeito disso, né? Eu acho sim. interessante da gente falar disso, porque uma das coisas assim que eu percebo é que tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Então a gente decide se levantar da cama, decide escovar o dente, decide trabalhar, né? Decide Uhum. estudar determinado assunto ou não. Então essa decisão está relacionada a essa escolha, né? E a escolha está relacionada a escolher entre. Escolher entre. Quais são as opções? Então, eu escolho a saúde é perceber que existem opções. Uhum. Existem opções. E nós podemos escolher. E a partir do momento que a gente escolheu, o que que eu posso fazer para facilitar disso acontecer? Né? É muito interessante isso. O que que eu posso facilitar? Exato. E aí, Uhum. se aquela pessoa sente uma atração por determinado alimento que não faz bem, uma bebida que não faz bem, Uhum. de repente ela começar a escolher. E aí eu acho interessante porque muitas vezes a pessoa se depara com obstáculos para conseguir. E É. aí entram os. Obstáculos claros e nem tanto claros, né? Palpáveis e alguns nem tanto, né? Certo, é claro. São as pedras no caminho, né? As pedras no As caminho. pedras no caminho. E aí a gente se depara com essas pedras e as pedras no caminho são oportunidades da gente crescer diante delas. E aí, muitas vezes, as pessoas precisam de recursos. E nesse momento, é, é assim, perceptível para cada um. Tudo isso que eu estou falando é para mim, é para todos nós, né? É Sim, perceptível, assim, que quando a pessoa não tem os recursos, ela precisa olhar para trás, olhar na sua história. Onde é que isso aconteceu, né? E aí, os terapeutas, né, os ajudadores, são pessoas que estudam isso, como é que faz para encontrar esse recurso dentro da história, dentro da própria história, para que ela possa crescer e ver que aquele recurso, na verdade, é um fertilizante para suas raízes. Ele pode sim. ascender, crescer e ficar maior do que a pedra. E aí aquela pedra deixa de ser um obstáculo e passa a ser um presente. Uhum. Entende? Uma bênção, né? Uma bênção. E ela pode pegar aquela pedra, colocar no bolso e mostrar para as pessoas da dificuldade que ela tem e vira uma história. Olha só o que eu consigo fazer com isso. Tudo isso Uhum. começa
com essa decisão, né? Sim, muito assim interessante essa forma que você trouxe a decisão, né? Porque nos traz uma força, né? Porque quando a gente pensa nesse tema, o que que a gente pensa? A gente pensa em fraqueza, fragilidade, coisas que a gente não consegue controlar, né? Igual você começou falando do medo, né? Por que que a gente está com medo? Porque a gente está com algo que é invisível, que a gente não tem controle, né? Aí quando você vai colocando desta forma, né, que a gente vai se apropriando, vai encontrando esses recursos, pode voltar lá atrás para achar esse recurso. Então, realmente, essa tomada de decisão, ela se torna um caminho Sim, exatamente, né? É um caminho de se responsabilizar. de se responsabilizar e não de se vitimizar, né? É, é. Diante dos obstáculos, diante de uma doença, diante de uma situação difícil. Porque muitas vezes quando a pessoa sente isso, ela vai para aquela direção porque ela sente ali, por exemplo, um cuidado, né? A pessoa tem uma carência. E aí ela percebe que quando ela fica doente, todo mundo presta atenção nela, todo mundo dá atenção, todo mundo quer bem, né? Todo mundo quer que ela melhore. E cria nela nossa, é aqui que eu tenho um olhar, é aqui que eu tenho carinho. E ali é um tipo de crença que a pessoa desenvolve para dentro de si, que é uma crença que limita, porque é mais fácil ficar doente porque todo mundo me ama aqui. É. Porque Eu nisso, sou vista, né? Doente eu sou vista, sim, né? exatamente. E nisso tem uma postura que é uma coisa que o Bert explicou, que é o tomar, a necessidade de tomar. Então a pessoa ainda precisa tomar alguma coisa. Ela não sente condição de dar, entende? Então, se a pessoa Uhum. reconhece que ela tem isso, aí ela já pode dar. E aí ela consegue sair disso. Então, uma das posturas é perceber o quanto eu tenho dentro de mim. Quando eu escolho saúde, o que que eu já tenho? O que que eu já caminhei? Porque às vezes a gente cria uma imagem de saúde, né, das imagens que as pessoas colocam de uma perfeição, de uma vida feliz, né, na rede social. Poxa, aquele cara é tão bonito. E Uhum. não se trata disso. Se trata da minha saúde, do meu bem-estar, né? E algumas vezes começa com a minha relação dentro de casa, com as pessoas que eu Uhum. amo, com o meu trabalho, com os pilares da minha vida. Também isso favorece a saúde, porque todas essas ações resultam em emoções, né? A maneira da gente interagir pelo mundo, né, resultam as nossas emoções. E aí, dependendo da nossa capacidade, o que a gente avalia dessas emoções é aquilo que a gente tem dentro de si. É o que a gente vai fazer com o mundo. E às vezes aquelas emoções ficam se alimentando, né? Começa a gerar uma retroalimentação, fica alimentando, alimentando, alimentando. E de repente a pessoa adoece, né? Sim, porque acumula. Ó, já começaram as perguntas. Como manter a energia da saúde em idosos, uma vez que o corpo já não tem naturalmente tanta vitalidade? Sim, travou um pouquinho o vídeo aqui. Dela? Seu vídeo deu uma pausada aqui na sua imagem. Não sei como é que tá aí para você. É a sua imagem. Deixa eu tentar. Voltou, Voltou? Opa, tô aqui. voltou. Tá, vamos vendo, senão a gente muda. Tá. Tá. Quer que eu responda já essa pergunta? Sim, pode. Se você pode começar, que a gente vai vendo como é que as pessoas vão trazendo os temas, né? Tá bom, tudo bem. Tá. Eu até lembrei, só comentar uma coisa, Sim, assim, eu tenho atendido muitas pessoas com mais de 70 anos, né? E elas me ligam, eu quero fazer uma constelação, ou eu quero fazer uma mentoria de carreira, né? E aí você fala assim, gente, como assim, né? As pessoas devem pensar, né? No auge disso, mas por quê? Eu falo assim, tem muitos idosos
com energia de vida e tem muitos jovens com energia de morte, né? Sim, olha, Então, boa. a idade, né, e estar idoso não é uma condição que quer dizer que tem menos ou mais saúde, né? Tem menos ou mais tempo de experiência, de vida, mas de saúde, não necessariamente, né? Sim, com certeza. É, uma Mas das coisas dessa pergunta, assim, é o encontrar a vitalidade, né? Que é isso, às vezes a pessoa não sente vitalidade, né? Tem pessoas com 70 anos que têm vitalidade. Então, assim, para essas pessoas, o que pode acontecer primeiro é encontrar vitalidade, né? Onde é que está a vitalidade? Às vezes já é uma sensação do corpo, de que o corpo já está. Então, assim, buscar um médico, ver quais são os nutrientes, ver onde é que materialmente no corpo isso está faltando, para que se sinta vitalidade, para que comece a sentir a energia do corpo. E uma vez tem a energia do corpo, aí você investe essa energia em movimento. E investir energia em movimento favorece, né, ter mais saúde. E uma das coisas que eu percebo que são importantes para a saúde, Aline, é a pessoa ter objetivo. Ter um ponto para, né, que é isso, a mentoria, né? É isso, ter é, um ponto onde ela precise acertar, ter é algo, uma vocação, um chamado que a puxe até lá. Então eu quero um aquilo ali. sentido, né, para a vida, né? Melhor palavra, um sentido, né? E às vezes a pessoa chega, já trabalhou, já se aposentou, o corpo já começa a falhar, e isso é uma coisa muito séria, porque a taxa de suicídio em idosos é muito alta, né? É É, alta, e não se fala tanto nisso, sabe? não, Não se é, fala. E uma das coisas é justamente os filhos poderem também ter acesso aos pais, apoiar os pais como filhos, porque por mais que a gente faça muito, que a gente possa fazer pelos nossos pais numa idade avançada, não paga o preço da vida que nós recebemos. Não é. paga o preço. Então, um filho que reconhece esse dom de vida, puxa, estou vivo, olha só quanta coisa boa que eu já fiz. Né? Tenho filho, casei, trabalho, gosto de estar aqui, gosto de comer, e eu posso cuidar um pouquinho. E aí, assim, delimitar um tempo também para, como gratidão, de favorecer os pais. E aí os pais também se sentem amados. Não que eles precisem do amor dos filhos, mas que é um Uhum, retorno para o idoso, sabe? É uma coisa importante. Que a família uhum, olhe para eles. Porque algumas vezes, nossa, eu tenho minha vida aqui, puxa, meu pai, minha mãe. Mas é uma paga, sabe? É uma maneira de retribuir um amor dado. E essas são as coisas que a gente pode favorecer para a saúde do idoso. Mas tem uma uhum. coisa que eu acho importante do próprio idoso também saber buscar o amor, É. né? Além de buscar o sentido, por exemplo, eu quero uma nova profissão, eu quero algo para estudar, eu estou vivo, vou aproveitar o tempo para crescer, para aprender. Mas O também, próprio impulso dele, né? O impulso de vida que sim, ele tem, né? E que muitas vezes a gente não compreende, né? A gente quer ali pôr algo é, neles, né? E eles às vezes eles dão conta só mais um pouquinho, ou eles querem só mais um pouquinho, né? e assim, às vezes, né? Não, você já fez tanto, né? Já aposentou, fica, descansa um pouquinho, vai viajar. Mas a pessoa sente o ímpeto de fazer, de aprender algo novo, de fazer algo, de continuar produzindo. Então, essa produção, esse sentido para a vida é fundamental para a saúde. É É. fundamental para a saúde, porque não chegou o destino, né? Não chegou Uhum. no destino. Então ainda tem o que caminhar. Então vamos caminhar. E caminhar favorece a energia do corpo, né? À medida Sim, que eu caminho, eu crio movimento. Eu crio movimento na isso. vida. E saber aonde encontrar o amor. Saber aonde encontrar o amor. Uhum. Porque a vida, enquanto a vida continua,
existem fontes de amor, vamos chamar assim, né? Onde a gente possa beber, onde a gente possa se alimentar, né? Então durante a caminhada tem algumas fontes de amor. E se precisar de uns familiares, né? A gente busca um aqui, um pouco aqui. Também não se pode tomar tudo de uma fonte só, É. né? Então precisa tomar das fontes que tem, um pouquinho, para que a gente também possa dar e se tornar uma fonte. Essa é a chave. Essa é a chave da saúde, se tornar uma fonte. Isso, nossa, fino. Tô aqui assim, que maravilha. Porque você já está respondendo até outras Opa! perguntas, né? Assim, as pessoas estão. A Sandra até comentou, lindo isso, Matheus, fonte de amor. É isso mesmo, né? Essa fonte de amor, que é saúde, né? E Sim, tem até uma pergunta aqui que é: qual o caminho para se sentir disposto para a vida? boa pergunta, né? Disposto para a vida. É ter sentido mesmo. É entrar em sintonia, sabe? Eu acho muito interessante do Bert trazer essa palavra de volta, né? Que transformamos em campo, mas é a É, alma, né? A origem é a alma. Então, trazer isso da alma, que a alma, no sentido que ele traz, é a alma da origem da palavra, de ânima, aquilo que anima, onde há vida. Então, a pessoa perceber que nela há vida e se sintonizar, isso exige, tem algumas práticas, né? A gente nos seminários, nos workshops, a gente faz isso, né? Então, a gente, vamos dizer assim, favorece a sintonia da pessoa, porque a sintonia é a própria pessoa que tem que fazer, mas a gente favorece, a gente auxilia a pessoa a entrar nessa sintonia de vida para que ela conheça, porque às vezes, por traumas, por dificuldades, por faltas, a pessoa passa a desconhecer, entendeu? Ela se fecha. E uma é, vez que ela possa reconhecer, ou seja, conhecer de novo a fonte, ela passa a reconhecer e ela sabe, existe isso na vida. Tem alegria, tem amor, tem sabor, né? é. Tem Eu lembrei cor. de uma frase do Bert Hellinger com relação a esse se sentir disposto para a vida, né? Que é aquela, né? Quem carrega a cruz dos outros não tem força para fazer o bem. Ótimo. Mas quando alguém carrega sua própria cruz, sua culpa, o seu destino, isto o fortalece. Ele os carrega de cabeça erguida e tem a força para fazer algo de bom e grande com isso. Né? Preciso. Então, Por não favor. é? Sim, Isso. continue, por favor. Muito bom. Não, é isso, assim, que eu sinto também, que muitas vezes a nossa disposição, não sei se é porque já foi um tema que eu vivi muito, e hoje as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, parece que você tem tanta energia. Eu falo, não, vocês não têm noção de quanta indisposição eu já senti, né? Para hoje eu chegar a ter mais energia. Mas, assim, quando a gente está preocupado com as coisas dos outros, preocupado com o que acontece na vida dos outros, isso nos tira a nossa energia. E olha que eu sou uma profissional da área de saúde mental, de cuidar das pessoas, assim, mas eu não, eu preciso de ter um espaço onde eu cuido de mim e que eu deixo cada um com a sua cruz, né? O Matheus tem a cruz dele, eu tenho a minha, vocês que estão aqui, cada um tem a sua, os seus pais têm a deles. Aí, quando a gente quer diminuir a carga do outro, a nossa energia baixa. Perfeito. Porque não é pra gente gastar energia com aquilo, então nosso corpo é muito inteligente, sabe? Ele vai lá e fala assim: vou dar pane para não dar certo essa Ótimo. sua estratégia. Aí eu vou dar um tiltzinho aqui, né? Que aí ele não vai dar certo. Essa é a sua estratégia. Até a gente reconhecer, né? E falar assim: peraí, meu corpo, o que você tá me falando? Você tá me colocando um limite? Ou você tá aí querendo me dar dicas aí de que não é esse o caminho? Se eu insistir, eu vou começar a machucar, eu vou começar a ver que não é por aí, né? Então, me veio isso também, né? Assim, Perfeito.
essa questão da cruz, né? E aí tem a próxima pergunta que também tem a ver com isso, né? O Uhum. que é o amor que cura e o amor que adoece? Essa eu vou deixar você explanar. Eita, Lili. Eu quero só falar uma Essa coisa dentro desse tá. assunto que você falou, que eu achei perfeita a colocação, perfeita, clara, porque é isso, né? No meu lugar eu tenho força. Isso é uma das coisas que o Bert trouxe mesmo, né? No meu lugar eu tenho força. Então, uma das coisas é isso, procurar conhecer o próprio lugar, o meu lugar. E é do próprio lugar que a gente tem força para auxiliar o outro. Porque quando a gente sai do lugar, a energia fica fraca. E a gente percebe isso no campo, né? A gente percebe isso durante uma constelação. Quando o É, representante sai do lugar de representante e passa a ter uma intenção, o campo diminui a força. diminui Diminui a isso. força. Achei, por isso que eu achei perfeito, assim. E a hora que ele Uhum. entra no lugar, o campo retoma força. E quem está constelando, o constelador, percebe isso. A gente percebe quando o campo diminui a força. A gente deixa enquanto não influencia no resultado da onde vai, né? A gente deixa a pessoa, mas a gente percebe isso. E isso é na vida da pessoa. Achei perfeita essa colocação, né? No meu lugar É eu a tenho sensação. força, Isso. né? É porque a sensação que eu tenho é que a gente já está lá no workshop. É, Mas depois não eu vamos conto para as falando pessoas demais, sobre esse workshop. né? Não Depois vamos. eu vou contar para você, fazer um convite para vocês no final da live, para esse Sim, workshop que nós vamos fazer. sim. Vamos lá. Muito legal isso. O amor que adoece é o amor que cura, né? A pessoa quer saber. Tem até o livro também, né? O Lubert também falou isso, né? Do amor que adoece, o amor que cura, né? Ou é ele, para mim, eu só conheço dele, assim, eu não conheço outra pessoa que É, falou, não. eu Pode ser também que não. tenha, mas eu não conheço, eu só falo do que eu conheço dele, né? Sim. E que ele foi muito sábio, né, no que ele trouxe. É, ele percebeu isso, né? Que o que move o universo, o que move as relações, né? É o amor, é o amor. Agora, tem um amor que atua dentro da consciência pessoal, que ele é um amor que adoece. Por quê? Porque a pessoa vê, por exemplo, a mãe em risco, né? Uma mãe que tem atitudes que ela vibra numa vibração de morte, mesmo que seja de forma inconsciente, a mãe tem uma vibração de ir para a morte, sabe? De menos para a vida, interrompe as coisas. E inconscientemente o filho percebe aquilo por amor. E por amor ele diz: Mãe, eu faço por você. Eu antes sofra eu do que sofra você. Antes eu acabe com a minha vida do que você. E isso é um amor cego, porque ele faz por amor, pensando que ele vai salvar a mãe. Entende? E aí isso se mostra de forma inconsciente em algumas atitudes. Em algumas atitudes. Que ele inconscientemente projeta a imagem da mãe morrendo e fala: Não, vou fazer isso para minha mãe ficar feliz. Vou fazer isso porque aqui ela fica bem. Aqui ela se sente bem. E aí toma atitudes nesse sentido da vida, né? Então isso é um amor. Por isso que, né, o amor que adoece parece que não faz sentido. Isso é amor? Né? As pessoas falam, isso não é amor. Sim, é amor. É amor. É que precisa saber explicar isso. Né? Você vê assim, o Bert foi bem sintético na explicação, mas eu acho bom a gente saber explicar assim para as pessoas entenderem isso. É amor, sim. É amor. É, E isso, a pessoa cresce na vida com aquela imagem dentro dela, dentro da sua mente. E ela pauta a vida dela naquele tom musical, vamos dizer assim. E aí, uma hora, a pessoa adoece, entendeu? Ela toma uma decisão, ó, a decisão de novo, toma uma decisão uhum, de adoecer. E aí o corpo responde a isso. Tanto tempo naquela vibração, o corpo responde a isso e a pessoa adoece, desenvolve. Então esse eu não vou explicar todos assim, porque vai é, tempo, né? Mas é só para as é, pessoas entenderem, eu acho que é válido, né? Explicar assim, com bastante sim, clareza, para as pessoas entenderem como é que funciona. E o amor claro é justamente esse, que fala assim, olha, minha mãe,
eu te vejo nessa vibração e a única coisa que eu posso te ofertar é o meu amor e gratidão por ser quem você é, do jeito que você é. Então, eu faço por mim, eu tomo isso para mim, eu tomo isso em minhas mãos e faço valer todo o seu esforço, toda a sua dor. E multiplico. Eu por mim, você por você. E mesmo que você se vá, a vida vai continuar em grande estilo. Entende? Em grande Uhum. estilo. E aí isso é um amor Uhum. claro, porque ele se É. responsabiliza por esse dom da vida para crescer e ir para o mais. Então esse é um exemplo de amor claro. Porque Uhum. eu sei que é uma coisa muito difícil, a gente percebe isso, né, na constelação, isso aparece muitas vezes. Mas quando o outro se sente atraído assim, se ele mesmo não quiser se levantar, não tem quem faça. E aí você Uhum. precisa olhar com amor e concordar com aquilo e falar, eu fico e faço valer Uhum. tudo o que você me deu. E Isso. eu já vi isso algumas vezes, que quando o filho se decide viver e se decide crescer e se decide seguir em frente, a mãe na constelação, a mãe naturalmente se levanta e ganha força. É muito interessante. E aí a gente É. vê como a doença está a serviço do campo, É. entende? Está a serviço da alma. A doença está a serviço. Ela serve a algo ali, entende? É muito interessante perceber isso. Que uma decisão É. do filho de viver, de ir para frente, de crescer, contagia na alma o outro. Não que ele faça para o outro para salvar o outro, mas contagia na alma o outro para crescer. Interessante, né? É, isso vai em várias gerações, né? É, não vai a mãe, eu já vi isso acontecer até com os avós, né? Uhum. Eu já vi acontecer com os avós também. É muito fino isso. Acho que tá bom É, para responder por hoje, né? Assim, lógico que esse é um assunto assim que se a gente deixar um seminário de inteiro. dias. Dá para a gente fazer só um workshop inteiro de um final de semana só desse tema, Sim, porque ele realmente, assim, ele é bem amplo e ele tem várias situações aí que nós nos vemos, né? Até as pessoas colocaram aqui, né? Que é o lugar de força que você havia falado anteriormente, né? você falou também. Achei muito bom. Grato. Penso que as relações abusivas também são fatores na questão do adoecimento. Hum. É para falar a respeito disso? É você. Você é a bola da vez. É, é um assunto assim. Eu vou ter uma cautela para explicar, para falar alguma coisa a respeito, porque toca um pouco também na dinâmica perpetrador e vítima. Exato. E a vítima e o perpetrador são lugares assim. Vou usar umas palavras diferentes do que o Bert está dizendo, que o Bert normalmente usa, para que as pessoas entendam, Sim. Entendam, hein? né? Que é o agressor. Então, assim, são lugares de muito que assim, exercem um poder de atração na alma, sabe? E a pessoa entra no lugar de vítima e para ela sair, olha, é muito difícil. É muito difícil. E é muito perigoso para nós, terapeutas, trabalhar com as vítimas. Eu vou falar do perpetrador, fica tranquila quem pediu para falar, mas eu vou começar falando da vítima. Não estou também apontando que a pessoa que perguntou se coloca É, nessa não, até posição, teve não é uma isso. pergunta antes a É, respeito de vítima, né? Que eu ia fazer, mas agora já está dentro desse assunto. tá bom. Então você vai responder É, dois com uma. não estou apontando o dedo para ninguém, é só para explicar essa dinâmica que ela Sim, pediu para falar, né? isso. Que a vítima, ela busca, qual é a palavra? Ela busca pessoas que concordem com ela, sabe? Ela busca pessoas que concordem com ela.
Então, para que ela tenha força. Para que Sim. ela tenha Ela força. se nutre, né, do Se nutre. agressor. Se nutre do agressor e se nutre dessas pessoas. Então, ela sempre busca pessoas que pensem igual a ela. Aliados, grato, Larissa. Essa é a palavra. Isso. Perfeito. Busca aliados. Entende? E se você não se mostra aliado, naturalmente a pessoa mostra a verdadeira face da vítima, É. que é a do próprio agressor que ela rejeita. Que é do próprio agressor que ela rejeita. Então tem uma força muito poderosa na alma que a pessoa fica ali, ó, às vezes a vida toda como vítima. Ela aprende a ser vítima e fica como vítima. E eu entendo e respeito, realmente tem coisas que a pessoa passa que são realmente muito difíceis para ela sair dali, porque a alma se particiona num ponto e aquilo reverbera por gerações, é muito forte mesmo. Tem uma Mas identificação, né? isso, e ainda além disso, existe ali algo do seu fundo, da sua história sistêmica que possibilitou ela olhar para aquele agressor. E porque o agressor, ele, nessas relações abusivas, ele não olha para essa pessoa assim aleatoriamente. Existe uma atração entre os dois. Entende? Por isso que é um assunto bem complicado de falar isso numa live assim, porque é... Hum, E aí o agressor também tem a sua história, também tem a sua história, né? E aí assim, eu não hoje eu espero assim poder responder sua pergunta um dia bem detalhado dentro de um seminário, de um workshop, porque isso demanda de algumas explicações para que não haja mal entendido, porque a gente não é. toma parte para lado nenhum. Mas os agressores têm um movimento que faz com que eles sejam do jeito que eles são. E a vítima sente atração por ele e ele sente atração pela vítima e ali inicia-se uma relação. E essa é uma relação abusiva. Quando é que a pessoa consegue se soltar da relação abusiva? Vamos levar já para solução logo, né? Como é que a pessoa consegue se soltar da relação abusiva? Quando ela cresce. Uhum. Quando ela sai do lugar de vítima, ela cresce, aí ela fala, não, aqui eu não consigo mais. Não dá. E ela dá um jeito de ir embora. Às vezes é com a vida. Às vezes acontece isso. Então, assim, é um assunto bem delicado para a gente tratar hoje. Não, É. não vou entrar muito mais além disso, tá? Desculpa, mas demanda algumas Sim, coisas. mas eu Mas, acredito que você falou o suficiente é, mesmo, assim, para quem perguntou, né, ter é, uma visão, assim, né, de que tem muitas coisas por trás de tudo isso, né? Não é só simplesmente assim, ah, eu estou sofrendo, né? Não é só isso, né? Existe aspectos mais profundos, assim, sistêmicos, né, nessa relação, e cada caso também tem ali o seu ponto, né? exato. A gente não, nesse trabalho, a gente vê que cada caso ali, cada pessoa, digamos assim, parou num ponto da história e às vezes está olhando para algumas coisas. Claro que, né, com a experiência com a constelação, a gente vai observando as repetições, né? Existem padrões repetitivos, né? Porque somos aí imperfeitinhos ainda, né? Que bom, porque podemos crescer, evoluir, mas tem alguns padrões. E essa é a Aí tem, solução, não é só fechar com a solução. tá, Essa é a solução. A pessoa sim, buscar como crescer internamente. Qual é a lição que eu preciso aprender aqui ainda para que eu possa viver livre? Normalmente é uma pessoa que quer que o outro mude, mas se ela não muda o próprio interior, o outro dificilmente mudará. Ela vive tentando mudar o outro, mas a chave é mudar a si mesma, tá bom? Uma solução. sim. Tem umas perguntas também que, ó, que vai casar com isso, né? Que é ligada à saúde emocional, né? As pessoas perguntando se cuidar das emoções é um caminho para essa ter uma boa saúde, o que Uhum. fazer para ter uma saúde emocional, né? Então, isso são aspectos que realmente assim nos livram dessa dupla, né? Algoz e vítima, né? A gente Sim, se torna mais consciente. é, e é interessante porque assim, a gente foca bastante nesse algoz e vítima, né? E algumas vezes se esquece que existe é um triângulo dramático.
É o Ali Triângulo da tem Massa, o Salvador, tem o Salvador. tem o Salvador. E a pessoa, quando ela aprende a se colocar no lugar de Salvador de si mesmo, ela consegue sair. Então, sair desse triângulo, dessa dinâmica, através dessa se salvar, né? É uma das Isso. explicações, assim. E, e aí, uma das coisas é isso, né? Saber perceber as emoções. Perceber quais são as emoções que me tocam, quais. Porque as emoções, se você reparar, as emoções elas geram vibrações de pensamento. A pessoa entra numa vibe de tristeza, numa vibe de raiva, numa vibe de medo, numa vibe de Uhum. alegria, entende? Então ela perceber que a partir do momento que ela tem aquela sensação, aquele dia que eu falei com a Larissa, né? O coração se Uhum. torna um ninho. E ela sente tocar aquilo e o que ela tá, vamos dizer assim, cuidando no seu ninho, né? Porque assim, eu passo por situações que eu sinto muita raiva. Sinto raiva do meu chefe, da minha chefe, sinto raiva de um colega, de uma coisa. Se eu ficar com isso no meu ninho, começam a vir pensamentos. Ah, vou fazer isso com ela, vou falar isso assim e tal, não sei o quê. E aí a pessoa entra numa dinâmica que ela fica criando para si uma realidade que ela fica vivendo, e isso adoece. Então, parte do princípio que sabendo disso, né, isso é uma explicação que a gente está dando aqui hoje, sabendo disso, se decidir, eu vou resolver isso depois. Deixa eu procurar algo para mudar a minha vibe, minha vibração, para que eu fique mais feliz. E aí, pode pôr uma música, para que ela tenha paz para decidir o que precisa decidir para resolver. E não se alimente do problema e parta do princípio de olhar para a solução. Qual é a Uhum. solução? Como é que eu saio desse tornado aqui? Né? Algumas vezes a gente fala isso para as pessoas, né? Tá no tornado, algumas vezes olha para cima que o céu tá limpo. Lembra que É. tem a luz do sol. Lembra? E às vezes vem a inspiração. Como é que eu vou resolver isso? E aí a pessoa começa a procurar se guiar pela, se pautar, se guiar, procurar a solução, né? Solução. Então, assim, existem diversos estudos a respeito da inteligência emocional, né? Então, assim, a pessoa pode estudar, é muito legal estudar a respeito de inteligência emocional. E inteligência vem da palavra intellegere, que significa escolher entre. Escolher entre. Então, a pessoa aprender a escolher. Algumas vezes, algumas sensações da pessoa são gatilhos, algumas dessas emoções são gatilhos de memórias infantis. E a pessoa Uhum. entra numa postura infantil e ali ela fica. E ali ela fica. Isso assim, olha, eu não estou querendo apontar nada para ninguém, mas isso assim, Uhum. a pessoa se alimenta daquilo. Então, uma das coisas é isso. Peraí, é isso que eu estou querendo aqui, essa vibração? Tá numa briga do casamento, né? O pessoal tá nessa época de ainda quarentena e muita coisa em casa, né? E o marido fala uma coisa, a mulher fala uma coisa, e o primeiro impulso é devolver, e aí entra na vibe da raiva. E aí fica os pensamentos. Peraí, deixa eu pôr uma música aqui, deixa eu sintonizar, depois eu converso. Se a pessoa consegue não ceder ao impulso, né, eu digo isso para as pessoas, a pessoa ceder ao impulso é negar o direito de escolha de ação, né? É É. negar o direito de escolha. Por favor. Não, só me ver assim, mais uma vez uma tomada de decisão, né? Que pode ser essa escolha pela saúde, né? As pessoas estão fazendo. Gente, assim, live é um processo que a gente tem que tomar algumas decisões, né? Uma delas é que a gente não dá conta de atender todas as perguntas, todos os comentários que estão tendo, né? Mas parece que está tendo até um roteirinho, assim, né? Um tema está puxando o outro. Que legal. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas no chat, assim, no stories que eu fiz.
Mas não está circulando o mesmo assunto aqui, então quando tá, eu trago, né? E a gente tem assim, olha só, já tem menos de 15 minutos. A É, gente passa tem, então rápido. eu passo rápido. Eu vou selecionar mais algumas perguntas. Igual dentro disso que você falou, uma pessoa falou, quando você se sente responsável por salvar alguém da depressão Sim, e das constantes negatividade, e você acaba adoecendo. pergunta muito importante. Muito importante. Olha, eu não sei a situação completa, né, dessa pessoa, mas assim, uma coisa que eu posso dizer primeiramente a essa pessoa é preciso ter muito cuidado para não colocar a responsabilidade do próprio adoecimento no outro, porque eu quis salvar o outro e que eu fiquei doente. Não, eu também, porque eu sempre quis salvar o outro, eu buscava salvar a mim mesma, entende? Eu buscava salvar a mim mesma e não pude, então eu adoeci. Sim, desculpa, mas eu tenho que falar isso, sabe, para a pessoa. Porque, Isso, não é nem desculpa, né? Mas ela fez essa pergunta, acho que ela procurou uma resposta, assim, né? isso. Então, assim, é importante isso, porque muitas daquilo que a gente sente de atração em fazer, essa vocação, esse chamado de fazer no outro, são coisas que nós sentimos lá dentro de nós. São identificações que a gente vê, sabe? E aí a pessoa sente uma identificação e muitas vezes ela já está com aquela sementinha ali, ó, muito tempo. E aí ela só adoeceu, entende? Pode ser Sim, por causa da vibe dela? Pode ser sim. Mas se adoeceu é porque ela tinha aquela sementinha dentro dela. E aí como, né, a gente faz para sair dessa, né? Entrou no barco, como é que faz para sair? Buscando ajuda, sabe? Uma das coisas assim que a gente tem na área da saúde, tem tido cada vez mais, são simulações realísticas. E uma das coisas que a gente aprende é manejo de crise. Manejo de crise. E uma das primeiras coisas de manejo de crise que a gente implementa assim na cabeça das pessoas é pedir ajuda. é, Pedir ajuda. Porque às vezes alguém que está de fora tem condição de olhar de um outro ponto de vista, né? Procurar um terapeuta tem um outro ponto de vista que possa favorecer a essa pessoa retomar a vibração, encontrar aonde é o ponto onde essa pessoa está presa dentro de si, que a gente possa soltar aquilo e ela possa voltar a emergir para a vida, entende? Porque às vezes é uhum, uma vibração muito difícil, a pessoa perde brilho. Depressão é uma coisa muito séria e precisa ser respeitado nas pessoas, porque não é uma fraqueza, sabe? Não é uhum, uma falta de Deus, não é isso. Existe um uhum. empuxo dentro da alma que puxa ela naquela vibração e é muito mais forte que ela. É. Às vezes faz com que ela rompa um dos princípios básicos do instinto, que é a própria vida. É muito forte. Então precisa saber procurar ajuda de quem tem condição de auxiliar essa pessoa, para que ela possa se levantar dali para frente e olhar para a vida de uma outra maneira, entendeu? Se alimentar daquilo que faltou. E às vezes é uma coisa simples, que é só uma mudança de ponto de vista para reconhecer, por exemplo, o amor dos pais. Eles se amaram. Eles É. se amaram. Apesar daquela dinâmica que eles tinham, eles se amaram. E nesse amor que os uniu, essa pessoa nasceu. E aí ela encontra dentro de si também esse amor e essa alma e essa vida. E aquilo, porque a cura de uma depressão precisa vir de dentro para fora. Então, às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe como. Boas palavras e tal. E um dos princípios que a gente vê é olhar para onde é que o amor da pessoa está apontando. É. Saber ajudar. Então, não é assim, é uma arte. E o Bert é um grande artífice, é um grande artista nesse sentido, né? Que ele coletou pedras preciosas em diversas áreas terapêuticas e formou a própria joia,
que é a É, escola dele, a joia dele. E nós nos é, beneficiamos. Tem outras joias por aí muito bonitas. Acho que sim. tá bom, né? Sim, ela até comentou, ela que perguntou, né? É tudo que estou precisando muito, né? Depois de cuidar 10 anos da minha mãe, ela veio a falecer e hoje me sinto parece igual a ela. Que honra. Isso é uma honra, né? Então você pode dizer para sua mãe: Mãe, me sinto igual a você. E para mim isso é uma honra. Por favor, fique no meu coração. E quando a gente pede para ficar, ela fica até o tempo necessário. Leva ela para tomar um café, come a comida que sua mãe gostava, e você vai ver que logo, logo ela vai para onde ela precisa ir e você consegue tomar o rumo que precisa tomar. Então precisa haver Encontrar uma um sentido, né? despedida, exatamente, precisa haver uma despedida com amor, um agradecimento, e aí ela pode seguir o rumo dela e você o seu. E, e aí você pode pedir para ela, tá? Por favor, me permita fazer um pouco diferente, um pouquinho diferente, tá bom? Isso, muito especial. Matheus, olha, temos 8 minutos. Então eu quero aproveitar esse final, né? Eu nem vi passar, parece que a gente começou agora. Quem está com essa sensação, levanta a mão, né? Eu, Mas nós vamos ter uma linda oportunidade daqui uns dias, né? Assim, eu quero deixar um convite para vocês. Eu convidei o Matheus para a gente fazer um workshop online deste tema, né? No dia 18 agora de julho. Então, vão ser aí 4 horas de vivências, onde nós vamos poder aprofundar mais nesses temas, né? Atender as questões de vocês, atender, né, as dúvidas, as perguntas, os movimentos. Então, quem quiser constelar com o Matheus também, é meu uma pai, oportunidade. sou seu fã. Seu pai? Meu pai, figura, é uma figura, meu pai. Legal. Esses dias eu tenho assistido as suas com a sua mãe também, tenho achado bem legal. É, E esse que workshop, legal. né, ele é isso, é o Tomando Decisões Assertivas, terceira edição. Eu comecei ele no início desse ano. E o terceiro tema é a Caramba. saúde, né? Então, cuidando da saúde física e emocional. Uhum. E o Matheus vai estar lá junto comigo, então nós estaremos juntos aí. Então, quem quiser constelar nesse workshop, nós teremos a oportunidade. O Matheus vai fazer as constelações, pedi para ele, convidei ele, porque vocês sentiram aí, né, o que, que tem na bagagem dele. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa malinha dele ali, que ele traz junto com ele. Não que ele é um mala, é uma malinha Também. dele de brincadeira, amigo. Pode. Quem É, conhece sabe, né, e Aline? soltei sem querer. Tô brincando. Concordo. É um super profissional. Então eu senti de convidá-lo, né? Eu e o Matheus, a gente já fez uns movimentos juntos há um tempo atrás, né? Sim. Então tá fazendo aniversário de 5 anos aí. Esse encontro nosso que a gente teve aqui em Uberlândia, algumas pessoas tiveram a oportunidade de participar. Então, estão convidados, as inscrições já estão abertas a partir de hoje. Eu estava esperando essa live para divulgar esse evento, dia 18, das 9 da manhã às 12h30. A gente pode um pouquinho mais também. E é online, então dá para pessoas de qualquer cidade participar. Eu tenho tido algumas experiências com workshops online e as pessoas têm percebido, né? O quanto o campo se apresenta, né? Assim como se apresenta nas lives. Então, é uma oportunidade de vivenciar. Então, quem quiser mais informações, na bio do meu Instagram tem ali o link do grupo Workshop Tomando Decisões Assertivas. Você pode entrar lá que eu vou passar
a lista de inscrição para vocês, as informações, tá? De valores e tudo mais. Uhum. Então, são todos bem-vindos nessa oportunidade. Eu falei brincando, mas é verdade, Matheus, eu sinto que a gente pode fazer uma live de perguntas e respostas, Pode, né? Porque sim. tem várias perguntas que ficaram aqui, então perguntas e respostas, talvez a gente possa a trazer mais, responder mais, né? Porque é um tema amplo. O Matheus, há um tempo atrás, fez uma live com a Larice a respeito desse tema de saúde e doença também, que tiveram muitas perguntas, né? Depois, Uhum. recentemente, fez a respeito do coração, que foi bem bonito também. Então, e hoje estamos aqui com esse tema também de escolhas, né? De aprendermos a escolher, de sentir essa vida, e com isso a saúde poder chegar, ter espaço. Mas foi só uma introdução, porque o tempo é curto. Mas quem chegou no final, eu vou disponibilizar aqui no IGTV, a live fica aqui. Depois eu vou colocar no canal do YouTube também, então vocês podem acessar, compartilhar com quem vocês acharem importante, necessário. Eu que agradeço todos vocês aqui, né, que trouxeram aí um pouco da sua história, das suas perguntas, que se abriram. Te agradeço, Matheus, pela sua disponibilidade, né? Eu sei que você tem um ritmo É, puxado aí de vida, né, de trabalho, e às vezes ele me atende assim no carro, no telefone, no celular e tudo, então é porque você se coloca a serviço mesmo da vida, sim, né? E isso é um bom exemplo, né, do que grato. como a gente escolhe a vida. A gente escolhe a vida servindo a vida, né? Servindo nas situações que somos chamados por ela, né? Porque a gente é chamado pela vida. Se Sim. você quiser falar mais algumas palavras, temos 2 minutos, 3 minutos. Ah, grato, viu? Grato mesmo pela honra. A Ju tá falando, ó, segue para vocês seguirem a página do Mateus Instituto Constelações. Eu vou marcar aqui no vídeo, tá? Para vocês, quem ainda não segue lá, ele sempre tem postado vídeos e conteúdos lá. Sim, grato, viu? Uma honra, eu te falei isso, né? Mas eu falo aqui publicamente, muito grato pelo seu convite. Nesse workshop eu espero dar o meu melhor aí, né? Daquilo que as pessoas estejam precisando, porque eu vejo que as pessoas realmente estão precisando, né? Uhum. E nós vamos até fazer constelação lá, né? Acho isso Vamos. legal das pessoas verem também uma forma de constelar online, né? E É, conhecer algo disso. E aí a gente consegue também responder algumas perguntas lá, né? Tem essa sim. possibilidade. As pessoas que quiserem disponibilizarem seu tempo, quiserem investir, vamos lá. Grato também a presença de todas as pessoas, viu? Espero que tenha acrescentado algo a todos, que a gente possa se decidir por estar numa vibração mais positiva, uma vibração mais ascendente, né? Ascendente, mas com dente, né? Assim, subindo, né? Mostrando os nossos sorrisos, Mostrando né? sorriso, que eu aprendi com uma amiga minha, Mônica Gardes, que o sorriso, ele cria dentro do nosso rosto a proporção áurea, que é uma proporção da natureza, de desenvolvimento da natureza. Então, sorrir mais traz a proporção áurea para si mesmo, para essa realidade de desenvolvimento da própria natureza. Olha que bonito. Vamos sorrir Hum, mais. Sorrir mais. Grato, viu, pelo convite. Tudo de grato a bom. você, adorei. A gente se vê. Muito bom. Grato. Pessoal, um abraço para todos. E quem quiser saber do workshop, pode me mandar mensagem e ou acessar lá na bio do Instagram o link para entrar no grupo, tá? Aguardamos vocês e aí nós vamos estudar uma possibilidade de uma nova data de uma live de Perfeito. perguntas e respostas do tema, ok? Abraços em Abraço. todos. Olha o sorriso. Aguardamos vocês. Madeu, todo mundo sorrindo, muito bom. Proporção áurea para o mundo. Áurea para o mundo, saúde. Saúde. Valeu. Valeu, tchau. Abração. Beijo. Beijo.